Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, nessa quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024, dia da consciência negra, dia em que nós temos que entender que o mundo é para todos, não há necessidade de divisões, ainda há gente que pensa em divisões. Grande abraço a você que todo dia de manhã abre espaço para mim, para todos os nossos comunicadores, para que a gente entre na sua casa, para que a gente possa opinar, para que a gente possa debater, falar até as nossas besteiras. Mas nós estamos aqui. Você que está acordando, você que está se arrumando para ir para o trabalho, a gente tem a dar a você esse bom dia, que você tenha um ótimo dia 20 de novembro. E a gente está aqui em nome do Zé do Cash. Você conhece o Zé do Cash? Zé do Cash é uma plataforma 100% regulamentada pelo governo brasileiro. E olha, você pode aí fazer uma fé em esportes ou então em outras atividades do Zé do Cash, se divertir com jogos ao vivo, vale muito a pena. Fique ligado, inclusive, amanhã na nossa jornada, no nosso Abre, a gente vai estar lá dando alguns detalhes, algumas informações. Daqui a pouco o nosso Sérgio Quinte também vai estar na resenha do meio-dia, também dando umas boas dicas, porque o campeonato tá voltando aí com as atividades. Tem jogo, inclusive, daqui a pouco de manhã, e eu vou colocar aí na tela para você a sugestão do pessoal da Zé do Cash, que tem as melhores odds. Você tá vendo aí, ó, Corinthians e Cruzeiro. Rapaz, Cruzeiro tá longe de ser o favorito. Corinthians está com tudo. Corinthians do Ramon Dias, que vai ser o nosso papo agora. 1,39 paga o Corinthians. 4,44 o empate, até um resultado razoável. E o Cruzeiro, 9,11. O Cruzeiro que tá ali, um pouquinho brigando com o Vasco, né? Tá nessa briga. Mas, de qualquer maneira, é um jogo que nos interessa demais. São dois adversários que estão ali próximos e o Zé do Cash está trazendo essas odds para você. Zé do Cash, que, como eu disse, é parceiro nosso e tem muitos gatilhos de vantagem. 100% regulamentado, autorizada a atuar no Brasil, sem rollover, depositou, sacou na hora, saque instantâneo, melhores odds do mercado, suporte 24 horas. E olha, tem grupos de WhatsApp que fazem um tormento. Eu tô neles aqui, toda hora tem alguma coisa, tem um sorteio, tem uma grana extra, tem Pix, enfim, vale muito a pena. Zé do Cash vai estar com o QR Code aqui do lado, é para você fazer a sua brincadeira, para que você possa ganhar um dinheiro de uma maneira saudável, não é meio de vida, é para você se divertir. Bom, o tema, não há dúvida, que é o tema do Ramon Dias. Eu ontem no News dei uma informação a respeito da briga que o Vasco tem hoje na FIFA com o Ramon Dias por conta de Ramon Dias ter entrado com um pedido de ressarcimento em 30 milhões da multa, porque, segundo ele, alega que foi demitido. E o Vasco, ao contrário, tem testemunhas de que ele pediu demissão de cabeça quente e acabou o Vasco aceitando. Teve gente que tentou demovê-lo dentro do vestiário. Eu acho só o seguinte: a situação do Ramon Dias foi um grande jogador de futebol. Foi um jogador extraordinário, e isso aqui eu não me furto, e sempre disse no momento que ele esteve aqui. Um atacante como poucos. Canhoto, rápido, inteligente, da mesma geração de Diego Maradona. Maradona no Boca, Ramon Dias, Francesco, ele jogando. Francesco, ele era um uruguaio espetacular no River. E que teve uma carreira como treinador boa. E teve um destaque há 2 anos atrás, sendo vice-campeão do mundo, eliminando inclusive o Flamengo num campeonato mundial, jogando por um clube lá na Arábia Saudita. Me lembro, acho que era Al Hilal, alguma coisa assim. Também não me interessa. E o Ramon Dias acabou saindo de lá e sempre se especulou muito a vinda dele, porque ele esteve no Brasil com o Botafogo, mas em função de um problema de saúde acabou não conseguindo treinar o Botafogo. E ficou, eu inclusive me lembro na época que eu dei essa informação, ficou aquela dúvida, o Ramon Dias, será que ele vai querer vir para o Brasil? E ele tinha meio que uma dívida de gratidão com o torcedor brasileiro, porque ele sabe da força do futebol brasileiro, e que essa força, ele teria que estar aqui, seria uma grande experiência para ele, que ele não teve. Porque no Botafogo, quem acabou
treinando o time foi o filho dele, o Emiliano Dias. Ramon e Emiliano têm uma relação muito próxima, pai e filho, mas nunca, assim, estiveram sempre juntos. Eles treinaram, estiveram em momentos separados. Há um elo ali entre eles e o Brasil, que é o Diego Pereira, que é um preparador físico maravilhoso, espetacular, de uma capacidade enorme, que estava inclusive nos Estados Unidos, quando recebeu o convite para vir para o Vasco. Por quê? Porque ele foi oriundo do Vasco. E o Diego sempre foi meio que, né, a água na fervura, porque o Ramon Dias sempre foi um cara muito, né, como jogador também, era como argentino, né, aquela cabeça quente, o River Plate, clube do coração deles. E assim, eu vou dizer para vocês que o Ramon Dias fez um trabalho de recuperação do Vasco que é muito louvável. A gente não pode tirar o mérito dele também. Mas não fez mais que a obrigação, porque o trabalho dele foi ruim no Vasco. Porque a gente vê o Roger Machado, que vai ser adversário do Vasco amanhã no Internacional, o Inter também estava lá embaixo. Quando o Vasco ganha do Inter no turno lá em Porto Alegre, o Inter estava na draga. E aí o Roger veio e o Inter engrena 14 vitórias, está no G5. O Ramon Dias não teve competência para isso. Ramon Dias é um treinador muito anímico, mas é um péssimo treinador em relação a estratégias. Quantos e quantos jogos, e não é desdenhando não, porque ele conseguiu lograr êxito faltando 10 minutos para encerrar o jogo contra o Bragantino, porque senão o discurso dele seria outro, ele estaria com o Vasco na segunda divisão. Será que ele faria o mesmo cinema do final do ano, dizendo que não vai ficar, o filho dele tirando o Vasco da bio, dizendo que não, veja bem, querendo renovar por mais 4 anos. Então, o trabalho dele, e comparado, por exemplo, com o Roger, como a gente está colocando, é ruim. O trabalho dele é muito ruim no Vasco. Ah, mas ele não tem um elenco como o Inter tem. Vamos lá, o Inter tem um elenco espetacular? Não. O Roger colocou o Bruno Gomes de lateral direito, o Bernabé pariu o Bernabé dentro do Inter, que não vinha tendo oportunidade. Tem o Thiago Maia, que teve no Flamengo, foi, voltou. O Fernando, um veterano volante, que quase veio para o Vasco, que jogou no Sevilha durante muito tempo. O Alan Patrick, que já estava, que inclusive ganhou do Vasco em São Januário, dando um chocolate no Vasco, com o comando do Ramon Dias. Tem o Borré, que é um excelente centroavante. O Vasco, eu diria, que tinha um time capacitado a brigar por mais ou não. Talvez pela incompetência do seu treinador, porque o Ramon Dias, muitos e muitos jogos, como foi aquele jogo com o Corinthians, o Vasco perde 4-2 aqui de uma maneira absurda, jogando muito mal, fazendo um jogo patético, como o Vasco teve vários jogos. E o Ramon Dias demonstrou a sua fragilidade, mas é claro que fora de campo, animicamente, ele é muito bom. O filho é muito mais treinador do que ele. Muito mais treinador. Eu diria que o técnico do Vasco ano passado foi muito mais o Emiliano do que o Ramon. Mas o Ramon folclórico, não vai barrar, bate na mesa, não vão rebaixar o Vasco, não vão fazer isso, enfim, bravateando como técnicos do passado, que ganham muito mais no grito do que na postura tática. Tanto é que o Ramon Dias não ia para as coletivas, e eu tenho quase certeza, e hoje eu tenho essa certeza, porque ele não teria argumentos para responder. Mas o Ramon Dias, com conceitos antigos, velhos, se sustentou, porque o torcedor do Vasco carente, porque queria ver alguma esperança, porque tinha o Barbieri caladão, quietão, que não ia a lugar nenhum, tomando porrada de todo mundo, rindo em coletiva, abraçou a causa. E sempre que não se faz esse alarde, a gente já falou isso aqui, a diferença que se fala no marketing do ovo da pata pro ovo da galinha, que vende mais, porque a galinha grita quando bota o ovo. O Ramon Dias grita. Ele fala, ele esperneia, ele vai, ele acontece. Sabe? Mas ele conseguiu. Logrou êxito. E aí, num movimento errado da SAF, completamente errado, numa renovação forçada, absurda, o Vasco começa um ano de 2024 patético. Porque faz uma pré-temporada montada pelo seu Ramon Dias, não se sabe por quê. Treinamentos ruins, o Vasco jogando mal, e o Vasco é ridiculamente amassado pelo Nova Iguaçu nas semifinais. Uma vergonha. Uma das maiores vergonhas da história do Vasco, com todo respeito ao Nova Iguaçu. Então, acho que a gente também tem que contextualizar o trabalho do Ramon Dias. A gente falou isso na live segunda-feira, na Dicas de Mendonça.
E eu fiz uma crítica a muitos torcedores do Vasco que hoje criticam o Rafael Paiva e elogiam o Ramon Dias. Sendo que a diferença do Paiva para o Ramon Dias é que o Ramon Dias brigou até a última rodada para cair. E o Paiva não. O Paiva, bem ou mal, está fazendo um trabalho aí que, né, nos dá uma tranquilidade maior. Então, perdão, eu acho que a gente paga muito pau para gringo. A gente paga muito pau para estrangeiro. Tudo bem que a safra de treinadores brasileiros é muito ruim. Resultados ruins, sem inventividade, sem imaginação, com velhas artes de reclamar de arbitragem, de que o campo, de que o campeonato, o calendário, a mesma coisa, ninguém pare alguma coisa nova como o Roger está fazendo agora. O Roger, quando foi para o Bahia, foi dito que ele era um cara muito mais ativista social do que treinador de futebol, porque ele defende a causa negra, ele defende as causas sociais, como se isso fosse um crime. É um cidadão, tem direito de fazer isso. Mas o futebol é muito preconceituoso em relação a isso. Quanto a qualquer tipo de manifestação. É a mulher que não pode narrar, é a mulher que não pode ser árbitra, né, seu Ramon Dias? Que dá aquela declaração absurda a respeito da Daiane Muniz, dizendo que é uma mulher no VAR, e depois vem com uma desculpa esfarrapada pós-jogo, com a maior das caras duras, querendo justificar um erro. Porque aí não é um erro de um treinador, é um erro de um ser humano, preconceituoso. E num clube que a gente não aceita isso. Não aceita. Então, o futebol tem muito disso e abraça essas figuras folclóricas. Abraça. Porque eu tenho certeza que o Emiliano Dias não pensa como o Ramon Dias. Eu tenho certeza absoluta. Emiliano é um cara que eu tive a convivência com ele, e diferente do pai dele, que talvez pela idade, e eu também sou um cara mais velho, só que quando eu saio, às vezes com a minha família, com a minha filha e com o namorado da minha filha, e eu visto uma roupa, minha filha diz assim: pai, não faz isso não, que tá ridículo. A coisa que eu mais abomino é o cara mais velho querer ser jovenzão, querer ser metidão, engraçadinho, sabe? A gente tem que ter um mínimo de postura. E eu acho que o Ramon Dias tem certas horas que é muito legal essa coisa de não, eu posso falar tudo porque eu sou o Ramon Dias. Não! Como eu não posso falar tudo porque eu sou o Flávio Dias, porque eu sou um jornalista mais conhecido. Não! Nenhum de nós pode ter ausência de limite. A gente precisa ter vergonha do que a gente fala, a gente precisa ter conhecimento do que a gente fala. E o que o Ramon Dias fez ontem foi de uma deselegância talvez baseada nos seus preceitos de que ele pode tudo. Como diz o Marco Vasconcelos, de uma comissão que se vende bem, que de repente está aí na tentativa de mudar. E ele disse, tem muita gente que vai ficar aborrecida com o que eu disse, de que o Corinthians é maior do que o Vasco. É uma opinião sua, Ramon. Eu como vascaíno, não vou dar isso a você, essa satisfação. Até porque eu sei que vocês ouvem a gente, não vou dar essa satisfação. É sua opinião, você está redondamente enganado. O Corinthians é um grande clube, é um clube de muita tradição, mas que não consegue chegar aos pés do Vasco em termos de história, pelo menos comparado. É um clube que tem muita história, é um clube que teve uma passagem brilhante com a democracia corintiana, com Sócrates e Companhia Limitada. É um clube também que abraça causas sociais, né? Mas tem a população mais pobre ao lado do corintiano. E claro que tem história de títulos, de ídolos, de conquistas, mas o Vasco é muito grande, Ramon. Eu gostaria de entender qual é a sua ideia de mensurar tamanho de instituição. O seu River Plate é pior do que o Racing, do que o Independiente? O senhor foi muito, mas muito errado em falar isso. E não é pela sua opinião, não. Que, desculpe, a sua opinião nesse momento, para mim, em relação a esse tema, é um nada, é um zero. É um direito que eu tenho. Eu também tenho direito de dizer que a sua opinião para esse caso é um lixo. Eu gostaria de ouvi-lo sobre futebol, se o senhor tiver condição de falar de futebol. Que eu acho que o senhor tem como grande jogador que foi, mas pelos seus 2 últimos trabalhos, acho que não. O senhor se esconde muito pelo seu tamanho, pelo trabalho que o senhor fez como jogador, que foi extraordinário, mas como treinador, tenho muitas dúvidas a respeito do seu trabalho como treinador. E como analista de futebol, vi no Vasco. Sofri demais
com jogos em que nós perdemos por sua culpa, por mexer mal, por mexer tarde, por escalar errado, por privilegiar patotas, jogadores que não estavam bem, mas porque eram amigos, eram parceiros, porque saíam para tomar chimarrão, ou porque eram gringos, tinham muito mais. E quem falou isso foi jogador lá de dentro. O João Vitor foi um que chutou o pau da barraca. Esse tipo de procedimento é seu. Ok, é a sua maneira de ser, e a gente pode achar isso horrível. Podemos, chegamos a essa conclusão. Como a sua opinião sobre tamanho de clube é a sua opinião, ok, vamos lá. Respeito, porém, para mim, é nada. O senhor tem zero conhecimento de tamanhos de clubes brasileiros, de histórias de clubes brasileiros. Quem é o senhor para falar sobre o futebol brasileiro? O senhor pode falar sobre o futebol argentino, com certeza. Mas sobre futebol brasileiro, história do futebol brasileiro, tendo estado em 3 clubes apenas aqui, o senhor não é capaz para isso. E eu espero que alguém ao seu lado, como o seu preparador físico, que é brilhante e vascaíno, tenha dito ao senhor: Ramon, você foi muito infeliz no que você disse. Porque ano passado você idolatrava a torcida do Vasco, dizia que São Januário era fantástico, você brigou e bateu na mesa para São Januário ser reaberto. E você viu a força da torcida do Vasco em todos os locais que o senhor foi. Em todos os locais em que o Vasco esteve. E você ficou admirado com isso, para dizer isso agora? Mas por quê? Porque o senhor está magoado com alguém do Vasco? Sim, alguém do Vasco fez errado com o senhor, provavelmente. Pode ter feito, apesar de que a discussão é essa. O senhor pediu demissão. E é claro, para quem estava no Vasco, que você pediu demissão. E eu não duvido que você tenha pedido demissão. Sabe por quê? Porque é do seu temperamento. De não aguentar perder de 4 para o Criciúma e sair chutando o pau da barraca. E gente dentro do vestiário com quem eu já conversei me disse, sim, ele pediu. E teve gente que tentou demovê-lo. Um erro, o Lúcio Barbosa não estava no jogo, não tinha ninguém para mandar no vestiário, estava lá o chefe scout, estava lá o Clauber, que é o cara da logística, que tentaram segurar um erro de um Vasco acéfalo, de um Vasco sem comando, de um Vasco com um diretor executivo que não estava presente. Então, sim, foi um erro. Erraram com você. Mas você tomou um caminho. Agora, misturar essa bronca pessoal, que está sendo discutida lá na FIFA, com a instituição, com o torcedor do Vasco que lhe apoiou e lhe deu todo o suporte durante todo o seu período aqui, ruim no Vasco, porque o seu trabalho foi muito ruim no Vasco. Se não é o Serginho, como você falou, Ramon Dias, o senhor estava na 2ª divisão junto com o Vasco. Porque o senhor não teve capacidade de ganhar do Nova Iguaçu. A única derrota no ano em São Januário foi com o senhor no comando com o Criciúma. E o Corinthians tem mais investimento, tem mais grana, a gente não sabe como, né? Aonde é que vai estourar isso, contratando todo mundo? O jogador mais caro do Brasil joga no Corinthians, que é o Memphis Depay. Ok. O senhor teria obrigação realmente de, com 5 rodadas, e ainda não está garantido, com 5 rodadas, de poder. Vai que o Cruzeiro prega uma peça hoje e tem Vasco e Corinthians domingo. Então não está garantido assim a sua permanência na 1ª divisão. Agora o que é engraçado é que, de novo, o senhor é convidado para comandar um time na zona do rebaixamento e, de novo, o senhor ainda não livrou e pode chegar até a última rodada brigando. Vai ser muito engraçado. E olha, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não desejaria isso ao Corinthians, como instituição. Porque eu sei que já passamos por isso, é duro, é difícil, é complicado no final do ano estar brigando para não cair. Mas pelo senhor, o senhor deveria passar por isso de novo. Para aprender a respeitar as instituições, que o senhor, mais uma vez, não tem capacidade de falar. O senhor não pode falar das instituições brasileiras sendo um argentino que não tem formação aqui no Brasil, porque existem muitos estrangeiros que têm capacidade de falar. O D'Alessandro, por exemplo, tem capacidade de falar. O Sorin tem capacidade de falar. Outros, Gamarra, de outros países, uruguaios, argentinos, paraguaios, que conviveram e viveram mais tempo aqui, têm muito mais capacidade de falar do tamanho dos clubes e com certeza respeitam o tamanho dos clubes do que o senhor. Mas a gente não está triste com o senhor, não. A gente só não quer ver o senhor nunca mais no Vasco. Porque quando o Vasco jogou com o Corinthians aqui, eu não sei nem onde o senhor estava. Disseram que o senhor ficou escondidão, não sei se apareceu, não sei se ficou no hotel, porque já sabia que tinha pisado na bola. Sabe o que é pisar na bola em português? Tenta ver aí
tradição, algo que o senhor não fazia quando jogador, mas tem feito muito como treinador de futebol, como homem do futebol. Pelo seu tamanho como jogador que foi, porque como treinador não o reconheço como um dos melhores e maiores, eu acho que o senhor deveria pensar um pouco mais antes de falar. Deveria pensar. Mas como eu disse, é a sua opinião. Que eu tenho certeza que para mim e para o torcedor do Vasco é nada em relação a um assunto que o senhor não domina. Mas não dá para a gente ficar calado diante de uma deselegância e, acima de tudo, uma ingratidão com alguém que lhe abraçou depois de um momento difícil da sua vida, alguém que lhe abraçou e lhe colocou no colo. E lhe deu muito carinho, muito amor e, acima de tudo, catapultou a sua carreira no Brasil. O senhor só foi para o Corinthians porque o senhor fez um trabalho que deu uma repercussão no ano passado, mesmo assim brigando para não cair. Porque se dependesse desse ano, o senhor voltaria para a Argentina e talvez voltasse para o mundo árabe. Lá o futebol um pouco mais baixo, sem muita qualidade. Porque depois de não conseguir classificar com o Nova Iguaçu, só jogando lá pela Ásia mesmo, porque aqui não vai dar. Pense antes de falar. Pense, analise, converse com o seu preparador físico. Converse com o seu filho. Eu tenho certeza que ambos não gostaram muito do que o senhor falou. E depois só não venha pedir desculpa, como falou no caso da Daiane, como falou em outras situações. Não era bem o que eu queria falar. Assume. Falou, assume. É o mínimo que a gente pode cobrar do senhor. Em nome da Zé do Cash, estamos encerrando o Acorda Vascaínos dessa quarta-feira, dia 20 de novembro. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha e o Sérgio Kendi aqui no Ave Mais. Dá o like aqui para nós, no Ave Mais com a resenha do meio-dia. Grande abraço.